Este curso gratuito é uma iniciativa independente da Loja Mundi, criada para disseminar conhecimento técnico em telefonia IP sem patrocínio de fabricante. Olá, eu sou Lara, sua instrutora neste treinamento sobre o adaptador VoIP Grandstream HT813. A Loja Mundi apoia este conteúdo para aproximar você da prática real. O HT813 é um adaptador de telefone analógico, ou ATA, híbrido, com uma porta FXS e uma porta FXO. Ele converte equipamentos analógicos comuns em ramais VoIP e, ao mesmo tempo, integra uma linha PSTN tradicional, oferecendo uma linha de segurança alternativa. A porta FXS conecta um telefone ou fax analógico, enquanto a porta FXO recebe a linha da operadora. Em caso de falta de energia, a porta FXS é retransmitida automaticamente para a porta FXO, mantendo a ligação pela PSTN. O equipamento é ultra compacto, entrega voz em HD, suporta fax T.38, criptografia AES e provisionamento automático via TR-069. Com o apoio da Loja Mundi, vamos conhecer o painel superior do HT813 e a fileira de LEDs que mostram, num olhar, o estado de cada função. O LED Power indica que o adaptador está energizado pela fonte de 12 volts DC. Aceso e estável significa equipamento pronto. O LED FXO mostra o estado da porta FXO conectada à linha PSTN, sinalizando registro e atividade de chamada. O LED FXS mostra o estado da porta FXS ligada ao telefone ou fax analógico, indicando registro e ligação em curso. Os indicadores de rede, o globo e o LED de LAN, sinalizam a conexão WAN com a internet e a porta LAN local com a rede do escritório. E por ser ultra compacto e silencioso, sem ventoinha, o HT813 pode ficar na mesa, na parede ou junto ao roteador. A Loja Mundi segue com você nesta aula sobre as conexões físicas. No painel traseiro do HT813 ficam todas as portas, e conhecer cada uma é o primeiro passo para uma instalação correta. O conector DC 12 volts é a entrada da fonte de alimentação universal dedicada, com saída de 12 volts e 0,5 ampere. Nunca use fonte de terceiros. A porta LAN RJ45 conecta um computador ou switch ao adaptador quando ele opera como roteador, distribuindo IP via DHCP. A porta WAN RJ45 liga o HT813 ao roteador, modem ou gateway da rede, recebendo endereço IP por DHCP. A porta FXS RJ11 conecta o telefone ou aparelho de fax analógico com um cabo telefônico RJ11. E a porta FXO RJ11 recebe a linha física da PSTN ou de um PABX legado. Já o botão Reset, pressionado por 7 segundos, restaura o padrão de fábrica. A Loja Mundi preparou esta revisão rápida para fixar o conteúdo. Responda as perguntas pensando em quantas portas FXS e FXO o HT813 possui, no que acontece com a porta FXS quando falta energia, e qual é a tensão da fonte de alimentação do equipamento. Como iniciativa da Loja Mundi, vamos aos cenários de aplicação. A combinação de portas FXS e FXO torna o HT813 muito versátil, desde a migração para VoIP até a manutenção de uma linha de emergência. No primeiro cenário, a porta FXS estende o serviço VoIP a um telefone analógico comum, colocando-o como ramal SIP de um PABX IP ou provedor. No segundo, a porta FXO mantém uma linha de segurança pela PSTN, com rota física alternativa, mesmo sem internet ou energia. A integração das duas portas também permite originar e terminar chamadas remotas de e para a linha analógica. Quanto à rede, use a porta WAN como cliente DHCP atrás do roteador, ou a porta LAN com o adaptador atuando como roteador. E para provedores de serviço, o HT813 é ideal para entregar serviço IP de qualidade a clientes que já têm telefonia analógica. A Loja Mundi lembra: domínio técnico ajuda você a operar com mais segurança. Toda a configuração do HT813 é feita pelo navegador, mas antes é preciso descobrir o endereço IP, e o próprio adaptador ajuda nessa tarefa pelo menu de voz IVR.
Com um telefone na porta FXS, pressione a tecla estrela 3 vezes e disque 02 para ouvir o endereço IP atual. Em seguida, digite esse endereço IP na barra do navegador para abrir a página de configuração web. No login, a senha padrão de admin é admin. Troque-a imediatamente no primeiro acesso por segurança. Em Basic Settings, no Web SSH Access, escolha entre HTTP e HTTPS, defina a porta web e ajuste o tempo de sessão e o limite de tentativas. E lembre-se da estrutura de abas: Status, Basic Settings, Advanced Settings, FXS Port e FXO Port organizam todas as configurações do adaptador. Com a Loja Mundi apoiando esta trilha, vamos registrar a conta SIP na porta FXS. A aba FXS Port concentra os dados que colocam o telefone analógico como ramal VoIP no seu PBX ou provedor. No campo Account Active, marque Yes para ativar o registro SIP da porta FXS junto ao servidor. No Primary SIP Server, informe o endereço IP ou o domínio do PBX IP ou provedor onde o ramal será registrado. Em SIP User ID e Authenticate ID, coloque o número do ramal e a identidade de autenticação fornecidos pelo administrador do PBX. O Authenticate Password é a senha do ramal SIP e o campo não é exibido por segurança após salvar. E em SIP Transport e NAT Traversal, escolha UDP, TCP ou TLS e ative Stan ou Keep Alive quando o adaptador estiver atrás de NAT. A Loja Mundi preparou mais um quiz para consolidar a prática. Reflita sobre como descobrir o endereço IP do HT813 usando o telefone analógico, qual é a senha padrão do administrador no Web GUI e em qual aba do Web GUI é registrada a conta SIP do telefone analógico. A Loja Mundi segue valorizando o conhecimento aplicado. Agora vamos à porta FXO. A grande diferença do HT813 frente a um ATA comum é justamente essa porta, que conecta uma linha analógica real e amplia o roteamento. Na linha PSTN da FXO, conecte uma linha da operadora ou um ramal de PBX legado para fazer e receber chamadas externas. A conta SIP da FXO usa um segundo perfil SIP, normalmente em modo peer, para entregar a linha à central VoIP. Com o PSTN Pass-Through, na falta de energia, o telefone na FXS fala direto pela linha PSTN da FXO, garantindo a chamada. Para detecção de desconexão, configure inversão de polaridade, corrente de loop ou tom de ocupado para o adaptador derrubar a linha corretamente. E no Caller ID da PSTN, ajuste o esquema de identificação, como Bellcore, ETSI ou DTMF, e o número de toques antes de atender para capturar o número. A Loja Mundi lembra que um bom diagnóstico começa na tela de status. A aba Status é o painel de saúde do HT813. Em uma única tela, o administrador confirma a rede, firmware e o registro de cada porta. Os campos Product Model e Software Version confirmam o modelo HT813 e a versão de firmware instalada. O WAN IPv4 Address mostra o endereço IP recebido pela porta WAN, útil para acessar o Web GUI e diagnosticar a rede. Em Port Status, você vê as portas FXS e FXO com o estado do gancho, como On Hook ou Idle, e o User ID de cada uma. O campo Registration indica Registered ou Not Registered para cada porta, o primeiro item a checar em qualquer falha de chamada. E o Port Options exibe os recursos ativos por porta, como DND, e os modos de encaminhamento Forward, Busy e Delayed Forward. Como você sabe, este curso é oferecido pela Loja Mundi para democratizar conhecimento técnico. Mesmo compacto, o HT813 traz um conjunto completo de codecs e recursos de áudio que garantem qualidade de voz e transmissão confiável de fax. Entre os codecs suportados estão G.71111 com PLC e VAD/CNG, além de G.723.1, G.729A/B, G.726 e LBC e Opus, para adaptar a voz à banda disponível. A voz em HD conta com buffer de jitter dinâmico e cancelamento avançado de eco de linha, que melhoram a clareza.
No fax, o relé T.38 grupo 3 alcança até 14,4 kilobits por segundo, com comutação automática para G.711 quando necessário. Entre os recursos de telefonia estão identificação de chamadas, chamada em espera, flash, transferência cega ou assistida, retenção e não perturbe. E cada porta suporta audioconferência de 3 vias diretamente no telefone analógico. A loja Mundi preparou esta revisão para consolidar a porta FXO, a tela de status e os codecs. Pense para que serve a porta FXO do HT813, qual padrão de fax o equipamento utiliza para envio seguro por IP e qual campo da aba status indica se uma porta está corretamente registrada. Com o apoio da loja Mundi, vamos ao provisionamento automático. Para implantações em escala, o HT813 dispensa a configuração manual de cada equipamento. Na aba Advanced Settings, no Upgrade and Provisioning, configure o servidor de firmware e de config por TFTP, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS. Com o TR-069, você gerencia o adaptador remotamente por um ACS, com configuração e atualização centralizadas em grandes parques. Os arquivos de configuração podem ser protegidos por criptografia AES, garantindo provisionamento seguro pela rede. No Automatic Upgrade, agende a verificação de firmware por intervalo de minutos, diariamente em uma faixa de horas ou semanalmente. E com o DHCP Option 66 ou 43, o servidor DHCP pode informar automaticamente a URL de provisionamento aos equipamentos. A loja Mundi também valoriza o uso prático e diário. A operação do HT813 inclui proteger o acesso, manter o firmware atualizado e saber recuperar o equipamento quando preciso. Defina a New Admin Password em Advanced Settings e senhas separadas de End User e Viewer em Basic Settings. Mantenha o adaptador sempre na versão mais recente de firmware, para correções de segurança e novos recursos. Use o botão de Reboot na interface web para reiniciar o equipamento remotamente, sem ir até o local. Quando precisar zerar tudo, pressione o botão Reset por 7 segundos ou use o IVR para restaurar todas as configurações padrão. E lembre que os protocolos de gerência Syslog, Telnet e SSH auxiliam o diagnóstico remoto e o registro de eventos do equipamento. A loja Mundi preparou o último quiz deste curso gratuito. Pense em qual protocolo permite gerenciar o OT813 remotamente por um servidor ACS, por quanto tempo o botão Reset deve ser pressionado para restaurar o padrão de fábrica e qual recurso garante que os arquivos de configuração trafeguem de forma segura no provisionamento. Com o apoio da loja Mundi, vamos ao bloco de Troubleshooting do HT813. Aqui você vai conhecer os problemas mais frequentes e o caminho para resolver cada um direto na interface web, começando pelo registro e pelo áudio. O primeiro é a porta FXS ou FXO que não registra e fica offline. Confira o tipo de tronco no PBX, Registration ou IP Peer, aponte o proxy e o outbound proxy corretamente, use portas SIP distintas para FXS e FXO e confira o campo Registration na tela Status. O segundo é o tronco SIP da FXO caindo constantemente. Desative o SIP ALG no roteador, revise os logs de autenticação do PBX e ajuste a expiração de registro. O terceiro é eco em chamadas pela FXO. O eco vem do descasamento de impedância com a linha, então ative o Echo Canceller e ajuste o AC Termination Impedance conforme a operadora. O quarto é a falta de tom de retorno, o ringback, na descagem pela FXS. Habilite o ringback local ou ajuste o Early Media e verifique se o PBX envia 180 ringing com o SDP de áudio correto. E o quinto é o Caller ID ausente na FXO. Selecione o esquema correto, como Bellcore, ETSI, FSK ou DTMF, e ajuste o número de toques antes de atender, pois o Caller ID chega após o primeiro toque. A loja Mundi segue com você nesta segunda parte do troubleshooting do HT813. Para a desconexão da PSTN que não é detectada com a linha presa, em FXO Port, nas Channel Settings, ative o Loop Current Disconnect ou a inversão de polaridade e configure o tom de desconexão na cadência do Brasil, em torno de 425 Hz. Para as chamadas fantasmas e toques aleatórios, isole a origem desconectando a FXO para testar.
Se for varredura SIP, aceite chamadas apenas do proxy e use porta SIP não padrão com firewall. Para problemas de NAT em uso remoto, habilite Stun e Keep Alive, ajuste a expiração de registro e revise os timeouts UDP do roteador, validando o RTP com uma captura de pacotes. Quando faltar áudio de um ou ambos os lados, confirme codecs compatíveis entre o adaptador e o PBX e configure o NAT Traversal quando o equipamento estiver fora da LAN do PBX. E para uma recuperação segura, antes de grandes mudanças, anote a configuração e tenha o firmware à mão. Em caso de instabilidade, faça o reset de fábrica e reconfigure do zero. Sempre que precisar de equipamento, suporte ou reposição, conte com a Loja Mundi. Parabéns por concluir este treinamento, uma iniciativa independente da Loja Mundi para disseminar conhecimento em telefonia IP. Você passou por todos os pilares do adaptador VoIP Grandstream HT813, o conceito de ATA híbrido com uma porta FXS e uma porta FXO, o hardware, os LEDs e o painel traseiro com LAN, WAN e a fonte de 12 volts, o acesso ao Web GUI e ao menu IVR, o registro da conta SIP na porta FXS, a integração da FXO com a PSTN e a linha de segurança, a tela status, os codecs, a voz em HD e o fax T.38, o provisionamento automático com TR-069 e AES e o bloco completo de troubleshooting, do registro ao uso remoto atrás de NAT. Agora é a hora de praticar. Monte um laboratório, registre a porta FXS em um PBX real, conecte uma linha na FXO e simule os problemas para se familiarizar com cada solução. Quando precisar do equipamento, suporte ou reposição, visite a Loja Mundi. Bons projetos e até a próxima!